Veja no ICL Notícias, segunda edição. Patriota da Shopee. STF abre investigação contra Eduardo Bolsonaro por conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir. De carona com o Tigrinho, membro da CPI das apostas, Ciro Nogueira viajou para a Europa em avião de empresário das bets. Sangue nas mãos de Netanyahu. Massacre em Gaza deixa 52 mortos e Lula volta a denunciar genocídio do povo palestino. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul e também na Web Rádio São João, transmitindo diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. E a gente já tem pauta quentíssima aqui no começo deste programa. Não é isso, Chico Sá? Meu Deus do céu. Boa tarde a todos e a todas. Gostei muito dessa chamada do Patriota da Shopee. É disso que vamos falar. É disso que a gente vai falar. Eu já vou chamar a Heloísa Vilela, porque ela vai ajudar a gente a entender toda essa história, né, Elo? Já chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo abriu o inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado que está aí licenciado porque está nos Estados Unidos, não é isso? Boa tarde, Elo, para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, esse inquérito foi instaurado há poucos minutos aqui no Supremo Tribunal Federal e já pede, no prazo de 10 dias, oitivas de Jair Messias Bolsonaro e do deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. Por quê? Porque ele considera que Jair Messias Bolsonaro é quem está financiando a vida do filho lá nos Estados Unidos, uma vez que ele pediu licença e não teria direito à remuneração por 2 meses. Então, diz o Supremo que, já que o pai é que está financiando a vida do filho, ele tem que ser ouvido a respeito dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro por lá. E Lindbergh Farias, porque foi ele que entrou com o pedido junto à PGR que investigasse as ações do deputado nos Estados Unidos, o que ele está fazendo lá, por que ele está agindo assim contra os interesses da nação. E a denúncia da PGR é muito forte. Ela diz que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos intensificando essa campanha dele para que o governo dos Estados Unidos adote sanções contra não só o ministro Alexandre de Moraes, mas também desde que a investigação aqui, o processo aqui começou a avançar, uma semana antes do pai dele virar réu, ele já estava com essa campanha a todo vapor e foi subindo o tom na medida que o processo criminal aqui foi avançando. Então, o PGR diz que, e o ministro Alexandre de Moraes reproduz quase por completo as denúncias do Paulo Gonet, ele diz que isso é tudo uma tentativa de intimidação, de ameaçar as instituições para que elas não levem adiante o processo que está em andamento aqui, ou seja, tenta obstruir o trabalho da justiça e tenta dar, como ele diz, continua um processo de tentar ameaçar as instituições democráticas, solapando assim o Estado Democrático de Direito, porque está tentando impedir o funcionamento de uma das instituições, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é uma denúncia seríssima e um inquérito muito importante que a gente vai acompanhar com certeza, porque o que esse senhor está fazendo nos Estados Unidos é nada mais, nada menos do que trabalhar contra a nossa democracia. Excelente, Elô, que você já está trazendo esses trechos, porque eu tenho aqui também um trecho do argumento do Paulo Gonet no pedido de abertura de inquérito, né? Foi o PGR que fez esse pedido. Aí ele mencionou, como você falou, as publicações nas redes digitais, né? As entrevistas que o Eduardo tem concedido. Até participou de uma quando o pai dele ainda estava no hospital e ele estava junto ali na live. Vamos ver o que o Paulo Gonet disse nesse trecho que a gente destaca aqui, então.
As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. E o Gonê também solicitou que o STF ouça o depoimento, do Jair Bolsonaro, porque ele seria beneficiado diretamente pelas ações do Eduardo Bolsonaro. Aí, Chico, para te incluir aqui na conversa, é curioso porque a gente está falando aqui do STF, o caso caiu nas mãos do Alexandre de Moraes, porque ele é relator, ele foi nomeado relator desse caso pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Caiu na mão do Xandão, aí dá aquela apavorada em todo mundo, né? Mas essa decisão de apurar essa viagem, essa estadia, quase uma moradia permanente do Eduardo Bolsonaro em Washington, demorou, porque é óbvio que é uma grande campanha com o pai. Veja como funciona. O pai se reúne com os bolsonaristas, faz lives, faz campanha para pedir Pix, para financiar o Eduardo Bolsonaro, que, por sua vez, está lá para buscar sanções contra o próprio STF, ou seja, para sabotar todo o processo do STF. Então, o pai, como principal réu, tem que pagar nessa história também. Então, é por isso que vai ser ouvido também o Jair Bolsonaro. Porque é uma campanha que tem na ponta o filho para obter, de qualquer maneira, uma sanção, ou seja, sabotar, paralisar o caso aqui no Brasil. É mais grave do que a gente imagina e do que a gente vem dizendo. Exato. Passar para a Elô também. E vem numa escalada, Chico, porque você lembra que há coisa de um mês e pouco, o sub do Departamento de Estado veio ao Brasil e se encontrou com o Bolsonaro. É um sub totalmente sem importância, uma pessoa que não é do corpo diplomático dos Estados Unidos, foi contratado, é um terceirizado contratado agora por esse governo do Donald Trump, mas veio ao Brasil, conversou com o Bolsonaro e etc. Agora, a gente teve na semana passada o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, indo à Comissão de Relações Exteriores do Senado para depor e dizendo que era muito possível adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e muito brevemente. Ou seja, há uma escalada dessa situação na mesma medida em que avança o processo criminal aqui. E hoje, quando instaurou esse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, além de já pedir essas oitivas, ele também já pediu monitoramento e que se guardem as provas de todas as postagens de Eduardo Bolsonaro nas mídias sociais. E, Elô, eu acho muito importante, Chico, também, essa história do Marco Rubio, porque ele foi dizer que os Estados Unidos estão estudando, de fato, essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, e aí isso foi uma resposta para o questionamento do deputado republicano, o Corey Mills. E quem foi supostamente admitir nas redes sociais, que colocou essa ideia na cabeça do Corey Mills, foi o Eduardo Bolsonaro. Mas foi muito espertamente, ele foi, na verdade, querer surfar essa onda. Fui eu que fiz, gente. Na verdade, eu, Eduardo Bolsonaro, tô aqui. E olha como eu sou poderoso a ponto de conseguir mexer aqui nesse tabuleiro. Então, ele fez um vídeo para as redes sociais, junto com o Felipe Barros. Eu acho que vale a pena a gente ver esse vídeo aqui para a gente comentar e até desconstruir aqui. Vamos lá. É só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, o nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Elô e Chico... Olha a expressão do cara, quer jogar bomba atômica no Brasil. E é muito interessante, Elô, quero passar para você também, porque ele está assumindo essa autoria, mas, por exemplo, a Mônica Bergamo já publicou hoje na coluna dela que, na verdade, tem muito mais por trás, é o interesse das Big Techs, e principalmente do Elon Musk. Então, calma aí, Eduardo Bolsonaro, calma. Não, eu
acho muito bom, Gabi, que ele assuma a responsabilidade, porque torna muito mais fácil essa investigação. É como o pessoal que vem aqui destruir tudo, vira para a câmera, tira a foto, olha eu aqui destruindo o STF, olha eu aqui destruindo o Palácio do Planalto. Vai lá, meu amigo, produza provas contra você mesmo, mostre que você está agindo contra os interesses do Estado brasileiro para destruir a democracia brasileira. Faça mais, é isso que a gente quer ver, porque fica mais fácil de lhe prender, entendeu? Então, agora, claro que existe muita gente interessada em destruir o governo democrático brasileiro, claro que tem, como teve também na Lava Jato. É a mesma coisa. Quem que aconteceu na Lava Jato se não foi um projeto também que contou com a participação de interesses estrangeiros para destruir a nossa democracia, afastar do poder o governo vigente no momento, destruir muito mais, destruir a nossa indústria de engenharia civil, porque estava ganhando contratos que os americanos já não estavam conseguindo ganhar e por aí vai. Então, claro que tem outros interesses, mas que tem esse senhor aí que está lá nos Estados Unidos tentando agir como cabeça de lança dessa jogada toda, tem também. Então, ele que continue produzindo provas, que a gente gosta mesmo de ver. Aliás, quem também está produzindo provas contra si mesmo nesse caso, Elô, muito boa essa sua observação, também é o Paulo Figueiredo. Total. Que foi para as redes sociais na hora também para comemorar. Se orgulhar, né? A onda, né? Ele também. Ele foi se orgulhar do que está fazendo. Fica mais fácil, facilita bastante o trabalho do Supremo Tribunal Federal a partir de agora. A comparação de Elô é perfeita com o terrorista, ou quem foi quebrar o Palácio, quem foi quebrar o Congresso, quem foi quebrar o STF, e se filmou. Uhum. É Dona Fátima de Tubarão, de alguma forma. Exatamente. Não sei se a Elô também quer comentar. Eu queria trazer aqui o que disse o Eduardo Bolsonaro, viu, Elô? Aqui para trazer o que ele se posicionou nas redes sociais. Ele disse o seguinte, abre aspas, o processo no Brasil virou um meio de achaque. Um gangster faria igual, um mafioso faria igual. Eles estão deixando isso aí para todo mundo ver e a cereja do bolo é que eles estão empurrando, pressionando o Trump para estabelecer as sanções. Então, aí o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, né, que tá, desde que foi, até antes de se licenciar, ele já estava fazendo viagem aos Estados Unidos, né, levando deputado com mandato, inclusive tudo, para ir, né, levar o papel e o processo que a extrema-direita quer articular e continua articulando contra o Brasil, né, Lu? Exatamente, ele faz isso não é de hoje, ele só está deixando o rastro todo bem documentado para a gente poder seguir, né? E para a Polícia Federal não ter muita dificuldade. Mas é muito, eu acho assim que é bastante complicada essa situação, é bastante séria, porque a gente tem um governo nos Estados Unidos agora que também não tem a menor preocupação com as leis, a menor preocupação com as normas, a menor preocupação com a relação entre os estados, que olha para o Brasil e para toda a América Latina como quintal, como eles descrevem e falam com todas as letras. Então, esse movimento do Eduardo Bolsonaro só vai provocar uma situação ainda mais complicada e pode provocar mesmo um problema diplomático muito sério do Brasil com os Estados Unidos, porque não será o Supremo Tribunal Federal que vai se defender sozinho nessa história. O governo brasileiro não vai permitir interferência do governo dos Estados Unidos. Então isso pode criar uma crise muito séria, muito complicada, num momento em que o mundo vive situações como é que a gente pode dizer, totalmente absurdas, que a gente não imaginaria que a gente estaria vivendo, e que essa pode se tornar mais uma. Então a gente vive um momento geopolítico muito complicado, onde a humanidade, apesar de estar gritando desesperadamente, não consegue que as autoridades parem com o genocídio em Gaza, não consegue resolver o problema da guerra da Ucrânia, porque as exceções são muitas, né? Então, o governo do jeito que está nos Estados Unidos, isso pode virar uma crise diplomática seríssima com o Brasil. Eu creio, Elô, que esse novo inquérito, que vem a partir da decisão do Paulo Gonet, da PGR, ele possa antecipar
a prisão do Bolsonaro, porque veja, cria-se agora um laço que não havia dessa campanha do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com o pai, como sendo uma forma de sabotar o processo no STF. O processo que tem como principal réu o pai. Obstrução de justiça, Chico. Isso é um crime seríssimo. Exatamente, essa é a expressão mágica que estava faltando. Agora o Supremo tem ela na mão. Então isso pode antecipar a prisão. Por que o Bolsonaro não é preso? Porque o STF entende justamente que ele não está atrapalhando o processo, não estaria atrapalhando o processo até então, não haveria motivo para prendê-lo, que aí ele responderia dentro do roteiro normal da lei e seria preso somente quando fosse condenado em instância final, que é o STF. Com esse caso, você liga diretamente o Eduardo Bolsonaro ao pai, o pai como um fornecedor financeiro, né? Alguém que mantém essa campanha nos Estados Unidos, através do Pix, que foi anunciado também em redes, fabricando provas contra ele mesmo. Então, agora tem um elo muito perigoso para o Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem que fazer esse cálculo, ou ele acaba com essa campanha em busca de sanções contra o Brasil, essa campanha de traição da pátria, ou ele corre sério risco, por conta da obstrução de justiça, de ser preso antes do final do processo. Elô, aqui também, vou passar de novo a palavra para você, mas eu tenho também já parlamentares da esquerda celebrando, se posicionando aqui sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de abrir esse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Vou trazer aqui, por exemplo, o Lindbergh Farias falando a respeito disso. Então, a gente vai colocar aqui na tela e eu vou ler aqui para vocês. Aqui já temos na tela. O sistema de justiça brasileiro está sob ataque externo, articulado por um parlamentar licenciado que age contra sua própria pátria. Eduardo Bolsonaro, mesmo fora do país, busca sanções contra autoridades brasileiras, tentando sabotar investigações contra os golpistas. Isso é traição à pátria e obstrução da justiça. O Brasil não pode tolerar esse tipo de comportamento. Importante aqui porque ele coloca também o contexto, né, que o contexto interno aqui do Brasil é de investigação de uma trama golpista e até de trama de assassinato no Brasil. Então, isso é muito importante que coloca aqui o deputado federal Lindbergh Farias, também é líder do PT na Câmara, né? E aí a gente tem também o posicionamento do pastor Henrique Vieira. Diga, Elô, pode falar, eu completo depois, pode ir lá. Não, eu só ia pontuar que esse inquérito, ele só existe porque foi uma iniciativa do deputado Lindbergh Farias, que fez essa representação junto à Procuradoria-Geral da República, ou seja, ele provocou a PGR e a PGR então fez esse relatório, enviou para o STF e o ministro Barroso decidiu abrir o inquérito e entregou para o Alexandre de Moraes ser o relator desse inquérito. Então, tudo começou numa iniciativa do deputado Lindbergh Farias. Excelente, Elô, essa informação que você traz aqui. Também o pastor Henrique Vieira se posicionou sobre isso. Ele disse: o Eduardo Bolsonaro, ele atua nos Estados Unidos para intimidar autoridades brasileiras e interferir nas investigações contra o seu pai. Isso é continuidade do projeto golpista de 2022. Olha essa observação. Não é exílio, é estratégia, sem anistia para os golpistas de ontem e de hoje. Democracia se defende com justiça. A Sâmia Bonfim também aqui para fechar a participação, né, que a gente encontrou aqui, a nossa equipe já encontrou sobre os parlamentares progressistas. A Sâmia diz: falso patriota, a PGR pediu que o STF investigue o Eduardo Bolsonaro por conspirar e atuar nos Estados Unidos contra o Brasil e nossas instituições. Largou o mandato para seguir agitando o golpismo internacionalmente, mas não pode ficar impune, que seja responsabilizado. Aqui, Elô e Chico, é muito importante a gente colocar o quão grave isso é, né? E a gente já está colocando, porque a gente tem, a diplomacia brasileira está atuando, está conversando com o governo dos Estados Unidos, basicamente dizendo: gente, mas isso aqui é um tiro no pé. Né? Como é que se diz publicamente em sancionar, porque não é sancionar o Alexandre de Moraes, é sancionar o Supremo. Sim. Né? Você está falando a instituição. A STF.
sem conversar com o governo, né? Que tipo de diplomacia? Estão jogando no lixo a diplomacia brasileira. É isso, né? Mas por quê, né, Gabi? Se você olhar o histórico, e aí não vou nem falar de Donald Trump. Se você olhar o histórico do governo dos Estados Unidos, há quantas décadas eles mantêm um embargo a Cuba? Você pode falar o que você quiser dessa última eleição na Venezuela, mas muito antes disso, os Estados Unidos vêm tentando derrubar o governo da Venezuela insistentemente, tem um embargo absurdo contra a Venezuela, que não é por causa dessa última eleição, não. É por causa da intenção deles de tomar conta do petróleo venezuelano, de impedir que um governo de esquerda como o da Venezuela siga adiante, porque eles já faziam isso há muito tempo. Eles reconheceram Juan Guaidó como presidente da Venezuela quando ele nunca foi eleito para absolutamente nada. Então você veja o perigo que é os Estados Unidos usando como base de apoio. Porque aí eu acho que a gente deve fazer o jogo ao contrário. Não é o Eduardo Bolsonaro que está usando o governo dos Estados Unidos. E se ele pensa isso, ele é mais otário do que eu imaginava. São interesses nos Estados Unidos que estão o utilizando para fazer essa investida contra o Brasil. E isso, repito, pode se tornar um problema sério. O Brasil não é a Venezuela, é um país que tem uma economia muito maior, um peso internacional, uma ligação geopolítica muito mais séria. Se existe um movimento dos Estados Unidos abertamente de começar a fazer esse tipo de sanção, de começar a querer cercar o Brasil, isso vai envolver outros atores internacionais. E por isso que eu estou falando, essa crise que eles estão inventando pode se tornar um problema geopolítico bem mais grave e bem mais complicado. É importantíssima essa sua fala, Lô. Eu quero também propor que a gente mude um pouco o tópico aqui, né, para falar sobre mais depoimento. A gente estava falando aqui de julgamento da trama golpista, né? Tem um monte de depoimento importante. A Lô está lá em Brasília acompanhando tudo. Só antes, quero fazer um lembrete aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube, para se inscrever no canal do Instituto Conhecimento Liberta, porque a gente está com quase 1 milhão de inscritos. Que coisa boa. E aí a gente vai ter uma surpresa aí para quando a gente ultrapassar essa marca. Então, ó, tô lançando aqui. Bateu 1 milhão mais um. Vem aí. Vem aí. Você que está nos vendo é que ganha. É isso. Então, se você está assistindo a gente e ainda não se inscreveu, se inscreve agora, rapidão, enquanto você está assistindo a gente. Vamos seguir aqui, porque tem muita notícia. A gente teve hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Então, a primeira turma do STF continua, né, trabalhando muito. Ele foi convocado, o Queiroga, como testemunha do Augusto Heleno, do Braga Neto também. Os dois já são réus nessa ação, né, que está julgando a trama de golpe. E, claro, ninguém se esquece do nome do Queiroga, porque ele estava à frente do Ministério da Saúde, infelizmente, quando a gente estava ali naquela marca de mortes de pandemia de Covid-19. A gente chegou até 700 mil pessoas e o Queiroga estava lá num momento muito crucial enquanto a gente estava enfrentando esse cenário, né? Elô, como é que foi? Conta pra gente. Joga da máscara no queixo, né? É, ele mesmo, exatamente. Isso quando também não teve aquela que foi exclusivamente assim na parte de cima, né? Teve vários memes até do Queiroga usando máscara errado. Que exemplo, né? Mas olha, hoje aqui no STF ele não acrescentou absolutamente nada. O depoimento dele foi super rápido, foi até surpreendente, todo mundo ficou se olhando assim, ué, já acabou? Porque ele realmente não trouxe nenhuma informação. Ele foi chamado como testemunha, como várias outras testemunhas foram chamadas hoje aqui pelo advogado do Augusto Heleno, para dizer que nunca ouviram Heleno falar em ruptura, em estado de exceção, que nunca foram chamados para nenhuma reunião para discutir minuta golpista, que o Heleno nunca enviou minuta para eles, que o Heleno nunca comentou que estivesse participando de algum movimento nesse sentido. O que
A meu ver, eu não sou advogada, não sou juíza, não sou promotora, mas a meu ver não acrescenta absolutamente nada. O fato do Queiroga não saber que havia um grupo que estava tramando um golpe, não quer dizer que esse grupo não estava tramando um golpe. É claro que nessa estrutura gigantesca do governo federal, existia muita gente que não sabia, porque isso não estava sendo... Eu duvido que você fosse discutir isso com 100 pessoas. Ninguém é louco de fazer isso, né? Porque a chance de você deixar escapar e todo mundo ficar sabendo antes da hora é muito grande. Então, é claro que era um grupo mais reduzido. Agora, de importante hoje, a meu ver, das 10 testemunhas que viriam aqui hoje, acabaram sendo só 8, 2 foram dispensadas pelo próprio advogado do Augusto Heleno. Eu acho que o mais importante foi o depoimento de um oficial de inteligência da ABIN, o Christian Schneider. Ele foi oficial de inteligência da ABIN de 2019 a 2022. E ele veio depor, como tantos outros, para defender o Heleno, dizer que o Heleno nunca... Porque a ABIN, naquela época, era subordinada ao GSI. Então, o Heleno era chefe, supostamente, de toda a ABIN. E esse oficial de inteligência contou 2 coisas importantes. Primeira, que foi o próprio Bolsonaro que escolheu os 2 nomes subalternos ao Ramagem na ABIN. Alexandre Ramagem era o diretor da ABIN. Os 2 nomes abaixo dele, quem escolheu foi o próprio Bolsonaro, não foi nem o Heleno, que seria o chefe deles todos. E a outra informação, segundo o Schneider, o Ramagem tinha um gabinete no 2º andar do Palácio do Planalto, onde ele despachava quase a semana inteira. E nesses despachos, muitas vezes, ele despachava diretamente com o presidente Bolsonaro, sem que o Heleno ficasse sabendo. Ou seja, o Heleno não participava de todas as conversas que Ramagem tinha com o Bolsonaro. Bom, isso faz sentido, porque a gente sabe que o Bolsonaro chamou o Ramagem para tentar ajudar ele a blindar os filhos, né? A investigação sobre rachadinha e tudo isso. E também que ele investigava pessoas que era do interesse do Bolsonaro investigar. Então, faz bastante sentido essa informação. Agora, por que o advogado do Augusto Heleno trouxe aqui uma pessoa para dizer isso? Porque ele quer mostrar que o Heleno não apitava muito, que na segunda metade do governo Bolsonaro o número de reuniões que ele teve com o presidente diminuiu muito em relação ao primeiro ano, ou seja, tentar colocar o Heleno como uma carta fora do baralho a partir da segunda metade do governo Bolsonaro, para com isso dizer que ele não teria, se houve tentativa de golpe, se houve reunião para discutir minuta, que ele não participou de nada. Só que a gente se lembra muito bem da agenda que foi encontrada na casa dele, com todo o detalhamento de como deveriam ser feito, tudo que deveria ser feito para desacreditar as urnas, né, para solapar o processo eleitoral. Então, acho que ainda vai vir muita coisa por aí, mas hoje foi isso que ficou estabelecido. O Ramagem tinha acesso direto ao presidente da República, com ele despachava rotineiramente, sem a participação do chefe dele, que era o Heleno. Olha, Elô, análise importantíssima que você traz aqui sobre o Augusto Heleno. Esperto o advogado, né? Porque no governo o Heleno batia na mesa, eu prendo e arrebento, sou poderoso e tal. Agora diz, não, eu não valia nada, eu era apenas ali eu já estava de pijama ali, não apitava nada, muito esperto, mas não cola, né? É isso. Elô, obrigada demais por hoje, Elô, que vai continuar acompanhando esses... Aliás, Elô continua aqui com a gente, né? Quem entra aqui para nossa bancada é Rodrigo Viana. Eu estava me despedindo da Elô. Achei que ia rolar uma substituição, mas não, melhor ainda, vamos ficar com o time completo. É isso, vamos somar. Chega mais. Eu estava lembrando do Heleno, esse personagem que na campanha de 2018 fez uma gracinha numa convenção lá do partido bolsonarista, se gritar, pegar centrão, não fica um meu irmão, né? O que a gente poderia cantar para eles agora, né? Na porta do quartel, talvez. Se gritar, pega golpista, também não fica um, né? Não fica um. Se gritar, pega ladrão, golpista, não fica um. E aí o Heleno faz de conta que ele não está nesse grupo,
né? Ele que era tão cheio de graça, né, Elo? Agora está escondido ali. A Heloísa até trouxe uma descrição, né, de que durante a fala do advogado dele, ele às vezes aparecia assim atrás, meio discreto, não queria botar muita cara na tela, porque são depoimentos escolhidos por via remota. Não, né? ele passou, Rodrigo. Ele tentou passar assim meio agachado atrás do advogado dele. Aí foi que a gente viu que ele estava presente acompanhando toda o questionamento das testemunhas, né? Senão a gente nem saberia, porque não foi dito que ele estava lá. Que pena que isso não é transmitido. Essa cena do Heleno agachado, passando por trás, tentando passar assim incógnito, já diria muita coisa. A gente só vai saber pelo olhar de Elô. Pela descrição de Heloísa. A lógica de por que não é transmitido até faz sentido, mas acho que não num caso com essa relevância, né? Que seria para uma testemunha não saber do que o outro disse. A gente conversou sobre isso com a Cacá, né? Porque a imprensa já publica tudo. Exatamente. Então não fica tem aquele efeito, libera isso aí. É isso. Ô, gente, eu queria aqui lembrar vocês, a gente está falando do caso da trama golpista, tal, extrema-direita. Queria lembrar, a gente tem feito aqui uma investigação, a nossa equipe, né, Igor Mello, Juliano Dalpiva também, uma investigação sobre o Silas Malafaia. Para você que já ouviu o podcast no Alvo sobre o Império Malafaia, a gente vai ter também a estreia do documentário agora, que tem mais detalhes. Quer dizer, a gente tem a matéria no site, a gente tem o podcast, agora o documentário também, que traz ali informações que não tem, por exemplo, no podcast, né? E é o sujeito que financia manifestação e comício dos defensores do golpe. Então, tem tudo a ver com o noticiário. Não é algo assim desconectado do noticiário, muito ao contrário, né? É alguém que está lá financiando o carro de som, financiando manifestação em Copacabana, Avenida Paulista, Brasília, e que faz questão de dizer e de ser eu sou a voz que pode atacar o Alexandre de Moraes, né? É o nome mais importante dessa campanha do Bolsonaro pela anistia. Financia, bota a cara, ele é quem fica escalado para soltar aquelas palavras mais pesadas contra o Alexandre de Moraes. Então ele é escalado para isso. Ele é um grande líder da extrema-direita hoje no Brasil. Portanto, um grande personagem. Daí o convite ainda mais forte para que você assista na quinta-feira, agora dia 29 de maio, Império Malafaia, o documentário. 8 horas, né, Gabi? Aqui o horário, a gente tem um trailer aqui também. Vamos lá, vamos pro trailer. Dessa história. Vamos lá. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Eu tô até admirado. Faz isso não, cara. Faz isso não, cara. Revela não. Esses áudios são os melhores. Então, só lembrando, sln2.com.br, você coloca o seu e-mail lá para poder acompanhar o documentário com a gente e a conversa aqui nos estúdios também, que vai ter o Igor, vai ter a Juliana e o Eduardo Moreira conversando sobre os bastidores da investigação, que também é interessantíssimo. Aí sim, faz isso sim, cara. Põe lá o e-mail para você receber. Faz isso sim. Faz isso sim. Faz isso sim. É isso aí. Gente, agora, lá em Brasília o negócio está bem movimentado, né? A gente estava falando agora há pouco do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem uma história que envolve o senador Ciro Nogueira, né? O presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro também, já que a gente estava falando aqui de ministro de Bolsonaro, né? Ele viajou para a Europa na última quinta-feira num jatinho particular que pertence a um empresário, o empresário Fernando Oliveira Lima, que ele é conhecido como Fernandinho OIG. Vou trazer um pouquinho dessa história aqui, só para dar uma explicada por que a gente está trazendo essa história, que está inclusive no nosso site, a manchete, slnoticias.com.br. O Fernandinho OIG, ele é dono de empresas de aposta online, de bet, né? Então, jogo do Tigrinho, a gente já falou muito sobre isso aqui
Essa informação da viagem do Ciro Nogueira, ela foi publicada pelo repórter João Batista Júnior, da revista Piauí, e o Fernando OIG, ele também é alvo da CPI das bets no Senado. A gente falou aqui na semana retrasada que estava lá a Virgínia e outros influenciadores também, e essa CPI está investigando irregularidades envolvendo essas casas de apostas, né? Também esquema de manipulação, não só irregularidade, mas também manipulação contra a economia popular, por exemplo, as pessoas, né, que estão apostando e ficando cada vez mais pobres apostando, né, caindo numa cilada. E as sessões aí da CPI das bets, né, o Ciro Nogueira saiu em defesa deste empresário, do Fernandinho, né, chamando o Fernandinho de grande empresário. E aí o Chico Alves, que é o nosso editor ali do ICL Notícias, ele publicou uma coluna mostrando coluna, aliás. Excelente, mostrando como que o Ciro Nogueira tem um discurso contra o governo Lula, só que ele está aliviando justamente para os empresários das bets, né? Do jogo do tigrinho, gente. Então, é muito bom o título ali, né? Que ele fala, Ciro Nogueira é tigrão com o governo e tchutchuca com o tigrinho. Lembrando, Chico, né? Chico Alves em sintonia com o funk nacional. Muito bom, Chico. Isso, e com a Soraya Tronic, que também fez essa piada lá na campanha. Exatamente. Ele defendeu, quando esse rapaz foi para a CPI, o Ciro Nogueira, não, conheci ele há muito tempo, lá do Piauí, assim, tipo, não mexam com ele, é gente boa, honesto e tal. Esse Fernandinho, ele começa a vida sendo empresário do Whindersson. Whindersson Nunes. É um influenciador. Ele começa aí, lá no Piauí ainda, ganha algum dinheiro e entra nessa jogatina. Ele é um dos principais. Ele leva também, não é só o Ciro Nogueira que anda nas asas das betes, não. O Cássio Cunha, o Cássio do Supremo, o Cássio... Nunes Marques. Muito bem, Rodrigo. O Cássio também viajou. Quando tem aquele aniversário do Gustavo Lima, na Grécia, quem leva o Cássio, o ministro Cássio do STF, é o Fernandinho também. O Fernandinho. E vai outra turma no avião do próprio Gustavo Lima, do avião do cara da Bet lá de Campina Grande, que estava também no rolo, mas esse sujeito já estava na parada. O Cássio Nunes Marques também é do Piauí, se não me falha a memória. É do Piauí. Piauí, então é a turma do Piauí. A turma do Piauí. O Fernandinho leva ele também nas asas das bets. Então, é esse cara poderoso que conduz ministro do STF, um senador, né? É esse sujeito que está aí na onda das bets. É isso, para passar a palavra para Elô, né? Elô, não é a primeira vez que o Ciro Nogueira está misturando ali a política com os interesses próprios, né? Não é. E o Ciro Nogueira brigou muito de acompanhar o que eu pude acompanhar dessa CPI. O Ciro Nogueira brigou muito para tentar ser o presidente dessa CPI. Ele queria presidir a CPI. Só que ele não conseguiu. Ele queria presidir para quê, né? Não preciso explicar, tá tudo explicado. Então, como ele não conseguiu, ele nunca aparece. Ele apareceu no dia do depoimento desse empresário, ou seja, ele fez com esse empresário o que ele queria fazer com a CPI inteira, que é blindar os empresários que estão sendo investigados, especialmente os amigos dele. Como ele não conseguiu ser o presidente, ele desistiu, ele nem aparece. Agora tem lá o doutor Irã, que também não ajuda muito a CPI a caminhar para frente. Ele, inclusive, retardou muito o começo do funcionamento da CPI. Eles perderam aí mais de 30 dias de saída. Então, é uma briga muito grande para tentar fazer com que essa CPI realmente investigue o que ela quer investigar. Elô, eu estava falando aqui sobre os interesses particulares, né, para a gente relembrar uma história que foi divulgada pela nossa reportagem, né, com exclusividade, um áudio de abril desse ano do Ciro Nogueira conversando com investidores da Faria Lima, né, e ali ele estava vendendo uma ideia de que o presidente Lula não ia ser candidato à presidência, que tinha uma queda de popularidade que era irreversível, enfim. Uma coisa assim, claro, não surpreende ninguém que o Ciro Nogueira, que um grande agente do Centrão, esteja fechado com a Faria Lima, né? Mas a gente também se acostumou a naturalizar essas coisas, né? Então a gente tem aqui o áudio para a gente relembrar essa história. Vamos ouvir mais uma vez? Vamos lá. Por favor, importante. Agora não vai ser candidato.
certeza que não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias com uma derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Eu faço pesquisas qualitativas e as pessoas não veem mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida delas. Não tem mais essa capacidade. Isso está muito claro, inclusive, não falo nem no resto do país, mas inclusive no Nordeste. Veja, as pessoas já estão em efeito um pouco baile. As pessoas não têm mais expectativa desse atual governo. É um governo velho, né? É o Ciro Nogueira que se cuide, porque tem eleição para o Senado e um dos projetos que o governo federal tem, através da sua articulação política, mas aí nesse caso a articulação política do partido, PT, né, do partido Lula, é que ele não consiga se reeleger para o Senado, né, porque ele tem que garantir a reeleição dele para o Senado. Não tá tão simples assim o Ciro Nogueira continuar no Senado Federal. E só, Elô, uma informação a mais, né? Esse áudio a gente trouxe aí, a Gabi explicou, é de abril, exclusividade do ICL, mostrando ele ali se confraternizando com a turma da Faria Lima e inclusive prometendo, se for a votação aquele projeto de cobrar muito imposto dos ricos, eu vou tentar ajudar vocês, né? E ele conseguiu. E ele fez. Ele incorpora ao projeto, ele sobe o teto. Era de 50 mil para cima. Ele sobe, acho que para 100, 150. É para pegar só os mais ricos mesmo. Então ele consegue, ele promete a Faria Lima e consegue. Ele entrega. Bom, isso aí essa é a ideia, essa é a proposta dele, né? Não tem nada resolvido, porque isso aí é relatoria do outro, né? Que maravilhoso, que é o Arthur Lira também. Isso vai dar muita briga ainda, mas esse é o objetivo deles. Exato. É livrar a turma da grana, que é a turma que financia eles, né? Tudo confraria aí entre amigos. Eu acho que a eleição de qualquer candidato que dispute com o Ciro Nogueira tem que pegar esse áudio e mostrar para a população de que lado o Ciro Nogueira está. O Ciro Nogueira está ao lado do 0,01% da população que ia ser afetada por essa medida. Poucas mil pessoas, né? E não na maioria da população. Então, acho que isso aí é a principal arma que qualquer candidato tem contra o Ciro Nogueira. Tem que ser muito bem trabalhado. Muito bem. Eu queria propor aqui, gente, a gente está com a Heloísa Vilela, né, que foi até a Cisjordânia desde o início acompanhando esse genocídio em Gaza. E a gente tem mais informações a respeito disso. Infelizmente, eu vou trazer um caso, assim, mais um caso, né, escabroso. A gente tem mais uma ofensiva de Israel atingindo Gaza. A Defesa Civil de Gaza diz que esse novo bombardeio de Israel matou pelo menos 52 palestinos, né? Está escalando desde a semana passada até, e tem um caso bastante chocante, que eu acho que é simbólico da gente trazer, que é a morte de 9 dos 10 filhos de um casal de médicos após um bombardeio de Israel na sexta-feira. Então, as crianças tinham entre 7 meses e 12 anos de idade. Vocês imaginam isso, gente? De 10 filhos, morreram 9 crianças, portanto, a gente está falando aqui. Aí, só para trazer o posicionamento do presidente Lula, eu já quero passar rapidamente a palavra para a Elô, mas o presidente Lula se posicionou sobre isso, denunciando, não é de hoje que o presidente Lula denuncia o genocídio lá em Gaza, né? E lamentou, claro, a morte das crianças também. E ele disse: já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território. O presidente Lula também, né, Elô, falando de uma nova fase de um genocídio, né? Muita gente tem falado sobre isso. Não, você imaginar... Eu não sei, Gabi, eu não consigo imaginar perder um filho, que dirá perder 9. De uma vez. Então, essa médica trouxeram os corpos dos filhos dela para o hospital. Quando ela chegou, ela desmaiou, ela não conseguia nem olhar para aquela cena. Mas a gente está falando da vida de uma pessoa, e uma pessoa que cuidava da vida de milhares de outras pessoas, porque era uma médica que não parava de trabalhar para atender, né, os feridos e amputados, e, enfim.
aquela carnificina que está acontecendo em Gaza. Mas eu acho muito importante esse posicionamento do presidente Lula e eu sinto que existe um movimento no mundo que é muito puxado pelas populações que vão para as ruas toda semana reclamar e exigir que acabe isso. Tenho visto uma quantidade muito maior de judeus, de israelenses também denunciando, dizendo que não concordam, dizendo que é chacina, que é genocídio. Então eu sinto que existe um movimento ganhando corpo, mas tem que ser muito mais rápido. A gente tem uma história muito, muito triste acontecendo com uma brasileira que morou no Brasil até os 17 anos, se não me engano, 18, a Asma, que morou no subúrbio do Rio de Janeiro, que por uma contingência do pai não ter se preocupado, não tirou a documentação brasileira dela e não consegue sair de lá e vir para o Brasil por conta disso, nem ela, nem os filhos, nem o marido. Então, assim, são muitas histórias, mas muitas histórias, só que a gente vai ter cada vez a condição de contar menos histórias, porque o número de palestinos que vive lá na faixa de Gaza está diminuindo cada vez mais, porque estão sendo assassinados. Esse ataque à residência desses médicos foi um ataque direcionado, foi um ataque à residência deles. Ou seja, Israel escolhe os alvos e elimina esses alvos. Eles querem eliminar os médicos, como eles já eliminaram vários médicos. A lista é gigantesca. Então, assim, o desespero que eu acho que dá em todos nós que estamos observando isso é de não ver uma ação mais rápida das autoridades no mundo inteiro. Isso tem que acontecer e tem que acontecer anteontem, não é nem ontem, porque não é possível que a gente tenha a humanidade observando isso. Não dá, gente, não dá mais. Não dá mais há muito tempo já, né? É uma tentativa de tornar impossível a vida de 2,5 milhões de pessoas em Gaza, né? Eu acho que os israelenses ficam projetando assim, bom, vai ficar tão sufocante que vai chegar uma hora que eles mesmos vão pedir. Não dá mais para viver aqui, nós temos que ir embora. Mas como é que você desloca 2,5 milhões de pessoas? A gente não viu isso ainda em tempos recentes, mas talvez a gente chegue a ver. Se o mundo continuar avançando nesse diapasão que nós estamos indo, pode ser que a gente chegue a ver. E esse caso de uma família, né, que perde 9 de 10 crianças, Gabi, eu me lembro do filme, né? O Resgate do Soldado Ryan, quando a história que é contada é essa, né? Os Estados Unidos fazem uma operação para salvar. Tinha 4 irmãos na guerra, na Segunda Guerra, e 3 morrem. E aí o exército dos Estados Unidos resolve tirar de lá o último que sobrou para a mãe ficar com um filho, pelo menos. Será que o cinema dos Estados Unidos vai contar a história dessa família? Das 10 crianças assassinadas, as 9 foram assassinadas por um exército apoiado por Washington, diretamente apoiado, municiado, né, legitimado. Então são assassinatos em série de crianças apoiados pelos Estados Unidos. Eu duvido que a gente vai ter um filme contando essa história. E mais, Rodrigo, se contasse essa história, isso não mudava a opinião pública dos Estados Unidos? Como eu vi uma israelense na BBC, cobrando ao vivo na BBC, que apresente o documentário que eles já fizeram, que está lá esperando há meses, a respeito, acho que é da morte de bebês. Por que não apresenta logo esse documentário? Porque isso tem influência na opinião pública. E é por isso que a gente tem que falar disso todo dia. Porque o que a imprensa conta, as histórias que a gente pode contar, mudam a opinião pública. E é a opinião pública a única saída dos palestinos. É a opinião pública mundial pressionar seus governantes para que tomem vergonha na cara e ajam com o mínimo de humanidade e impeçam a continuação desse genocídio. Exato, Elo. E quando a gente está falando aqui de genocídio de crianças, a gente está falando de matar o futuro, de fato, dos palestinos, né? É sobre impedir que essas crianças cresçam. Então, essa ideia está sendo abertamente discutida entre os israelenses mais radicais, né? A gente até recuperou aqui uma declaração de um ex-parlamentar de Israel chamado Moshe Feiglin, que voltou a ser discutida, assim, voltou aos holofotes da extrema-direita de Israel. E aí ele defendeu agora em maio, tá? Não é antiga essa declaração, mas recente. Ele defendeu com todas as letras, é até difícil, mas ele defendeu a morte das crianças palestinas. Foi isso que ele disse. Então a gente tem aqui
a fala do ex-membro do parlamento israelense em entrevista ao canal 14 lá de Israel, o Moshe Feiglin. Ele diz o seguinte, abre aspas, o inimigo não é o Hamas, nem é o braço militar do Hamas. Cada criança em Gaza é um inimigo. Precisamos ocupar Gaza e colonizá-la e nenhuma criança de Gaza ficará lá. Não há outra vitória, fecha aspas. Extermínio. É o programa do extermínio explícito, né? É inacreditável. É inacreditável, né? Como alguém pode ir numa TV e falar publicamente que cada criança em Gaza é um inimigo. Ele falou o que está sendo feito. Ele expressou verbalmente o que está sendo feito na prática. Isso é que é pior ainda. Porque se fosse só uma fala, você ignora a fala, você manda prender o cara pelo que ele está falando. Isso é o que está acontecendo todo santo dia na faixa de Gaza. E me chama a atenção, né, quando a gente vê as entrevistas, outro dia aqui o ICL entrevistou o Breno Altman, e ele fazia paralelos do sionismo, do projeto sionista, que é um projeto colonial, um projeto racista, traçava paralelos e dizia, não é que o sionismo seja exatamente igual ao nazismo, mas está na mesma família, né, que justifica muita coisa, ou quase tudo, em nome do seu direito de raça de ocupar um determinado lugar, de se expandir, de ter a sua preponderância sobre os outros, né? E quando a gente vê uma situação dessa, a gente entende melhor o projeto de ocupação e de extermínio promovido pelo Estado sionista, Gabi, é impressionante. Essa é a política de Israel no momento. Aliás, esse programa... Não, é a sorte para a opinião pública quando aparece alguém que diz na cara dura. Olha, o que ele falou, né? Nossa proposta é essa. De se filmar cometendo os crimes. Nossa proposta é essa. Não vai ter crianças porque as crianças seriam futuros vingadores e tal. Então, vamos eliminar agora. Uhum. É a solução final, né? Solução final, como os nazistas, no primeiro momento, não começaram já exterminando os judeus, né? Trancaram em campos de concentração, isolaram das outras partes da sociedade, depois usaram como mão de obra para o esforço de guerra, e aí, num momento seguinte, partiram para a solução final, que era o extermínio. Sim. E é o que Israel está promovendo agora, a solução final, extermínio. Nós estamos assistindo o extermínio de uma população inteira na faixa de Gaza. Quando o presidente do Brasil falou que era um genocídio, parte da comunidade judaica e da imprensa tradicional ficou muito ofendida. Como é que o Lula tem coragem de acusar Israel de estar cometendo um genocídio? Nós estamos assistindo. Qual é o nome que se dá a isso aí? Né? Não tem outro nome. Qual é o nome que se dá a matar bebês, né? Crianças, é isso. Eu também, na semana passada, a Elô tocou num ponto muito importante, mas eu queria até reforçar, porque na semana passada a professora Aline Clemecha veio aqui no Em Detalhes, no ICL, e falou sobre a importância de países em conjunto imporem sanções econômicas, enfim, dar uma resposta de fato a Israel. Não é um país individualmente, ou enfim, o Reino Unido, alguns países da União Europeia. Não, todo mundo, né? É isso, Elô, que você falou, já passou da hora, né? A gente viu o apartheid, a história do apartheid, gente, foi essa. Tem lição da história aí, né? O boicote que foi feito à África do Sul, com a exceção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, até o ponto que eles não puderam mais ficar de fora, né? Mas é isso, o mundo todo tem que se unir para fazer com que isso aconteça, porque senão não tem como, né? Eu acho que o caminho, ela tem toda a razão. E esse programa do Lindenner, o Provocação Histórica com o Breno Altman, foi uma lição, foi maravilhoso, recomendo, foi muito bom. Provocação Histórica desta última semana, entrevistando o Breno Altman, dando uma aula sobre o que é o sionismo, né, a ideia do sionismo e a que ponto que nós chegamos aqui no Brasil, Gabi. Eu quero agradecer a Elô também. Elô, muito obrigada por hoje e, enfim, a sua contribuição aqui é sempre muito importante também, conversando sobre esse genocídio, né, que a gente está acompanhando todos os dias em Gaza e a gente precisa continuar falando. Então, obrigada, querida, e até a próxima. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elô. Obrigado. A gente dá uma respirada aqui, né, para falar. Aliás, a gente está falando aqui de Gaza.
Uma pessoa que a gente conversa muito também, né, além da Elô Vilela, que esteve na Cisjordânia, mas que acompanha dia e noite, é o Jamil Chad, né? Sim. Que vem, aliás, conversar com a gente daqui a pouco também. Hoje é dia de Jamil, aqui no CL Notícias segunda edição. Ele veio no Chico Pinheiro Entrevista, gente. Ele vai estar no Chico Pinheiro Entrevista hoje, às 7 horas da noite, logo depois do N2. Então, você está aqui acompanhando a gente, já fica na sequência, porque vai ter o Jamil presencial aqui no estúdio, conversando com o Chico Pinheiro. É um privilégio, né? No dia que gravou, encontrei o Chico Pinheiro nos corredores, estava entusiasmadíssimo, porque disse que foi muito bom. O Jamil é um cara com larga experiência no jornalismo, né? Coberturas internacionais. Mais 70 países, apenas, no currículo. E agora está no lugar mais certo possível para fazer, né, dar a contribuição numa bela cobertura também, que é essa decadência do Império Americano. Então tá no lugar certo. E a entrevista, olha, é para valer. Eu vou aproveitar que você disse isso e vou chamar um trechinho aqui. Vamos lá. Por favor. Bora lá. Aquele massacre foi a coisa mais estúpida que o Estado podia ter feito. Esses idiotas que ficam dizendo, mataram um pouco, são ignorantes. Mataram 111 só. Gente, como vocês viram, não foi o Jamil Chad que apareceu, foi o nosso querido Drauzio Varela. Que outra grande entrevista, passada, né? Gente, vale a pena acompanhar também. Foi na semana passada a entrevista com o Dr. Drauzio Varela. A gente está separando aqui o trecho com o Jamil Chad do Chico Pinheiro Entrevista. Esse sim é o de hoje. Drauzio foi na semana passada. Vale a pena, óbvio, também acompanhar todas as entrevistas. Tá lá no YouTube, é do Drauzio já, né? Isso, já tá lá no YouTube. Depois Aqui a no gente YouTube. traz aqui o trechinho com o Jamil Chad também, né? São dois gênios também, dá para fazer esse paralelo aqui também. E o Jamil, além de tudo, é um flautista, é um grande músico também. Ainda tem isso, né? Não sei se ele tocou lá pro Chico, mas... O homem faz tudo. E olha, vale a pena também entrar no nosso grupo do Chico Pinheiro Entrevista, que é o icl.com.br/Chico. É um grupo de WhatsApp que a gente avisa ali quem que vai estar lá, né? De repente lança uns trechinhos, umas novidades, uns spoilers. Então fica ligado. Depois a gente traz para vocês também o trechinho da entrevista com o Jamil, que, aliás, está chegando aqui para conversar com a gente, né? Sobre o noticiário internacional também. A gente falava sobre Gaza. A gente também tem essa discussão envolvendo cessar-fogo em Gaza, né? Tem uma autoridade palestina que relatou a Reuters que o Hamas concordou com a proposta do enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, uma trégua de 70 dias e a retirada parcial de Israel em Gaza em troca de 10 reféns vivos. Então, trazendo aqui os termos desse acordo para você. Só que, quando foi questionado esse enviado dos Estados Unidos, né, esse Witkoff, ele disse que não, que ele negou qualquer acordo com o Hamas, falou que essa não era a proposta dele. Então, Israel também rejeitou essa proposta. Ele apoiou, né, esse enviado, dizendo que, olha, na verdade não tem nada a ver essa proposta. Enfim, eu queria já dar boa noite para o Jamil, perguntando, né, se existe mesmo um caminho para esse cessar-fogo. E que confusão é essa, né? Como é que isso foi anunciado? Depois ele disse que não foi esse o termo do acordo. Enfim, vamos entender essa história. Jamil, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estava colocando a situação de Gaza, é absolutamente dramática. Não é só dramática porque a violência ela continua, né? Só para a gente colocar aqui em números, nos últimos 7 dias, foram mais de 700 mortos em absolutamente uma semana. Ou seja, aquela ideia de que não, já é uma guerra que, né, não tem tantas vítimas, etc. Não é nada disso. Ela continua extremamente violenta. E aí o que nós temos, que você está citando, Gabi, é uma história muito reveladora, eu diria, da confusão que o próprio governo Trump vem estabelecendo nessa negociação. Vamos dar alguns passos para trás. O governo Trump chegou dizendo que ia resolver, que com ele tudo ia ser basicamente solucionado, que ia haver um cessar-fogo. O próprio Donald Trump já anunciou várias vezes cessar-fogo, etc. E agora, o que fez o Hamas? Disse que aceitou uma proposta americana. Quando eles falam que aceitaram uma proposta americana, Israel disse, não, nós não aceitamos. E o governo americano correu para dizer, olha, não, nós nunca apresentamos nada. Olha a confusão. Ou seja, nós estamos aí, obviamente, diante de uma guerra de narrativas, mas, acima de tudo, um impasse. Qual é o impasse?
como fazer para restabelecer um cessar-fogo e esse cessar-fogo, de alguma forma, leve a uma negociação para realmente acabar com a guerra. Fica, de ambos os lados, uma situação extremamente, eu diria, incerta. Do lado do governo de Israel, a pergunta que é a pergunta-chave. Quer dizer que se devolver todos os reféns, acabou a violência? Será? Esse é um primeiro ponto fundamental. Do lado do Hamas, até que ponto qualquer tipo de acordo vai ser de fato cumprido. Então o impasse é total, o impasse é absoluto, por exemplo, na tentativa de, obviamente, fazer com que negociações possam acontecer, e enquanto isso, Gabi, pessoas continuam morrendo. Eu queria trazer aqui apenas alguns dados oficiais, coletados pela própria ONU, pela OMS, pelas outras organizações internacionais, para a gente entender que não existe uma normalização do conflito em Gaza. Olha só esses números, Gabi. A OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, acredita, ou pelo menos faz um cálculo, de que no total, desde outubro de 2023, no ataque do Hamas, 700 ataques de Israel contra hospitais em Gaza foram realizados. 700. Só nas últimas 2 semanas, quase 5% de todos esses ataques foram basicamente aconteceram. Outro dado fundamental: de todos os hospitais de Gaza, 94% deles, 94% de todos os hospitais de Gaza estão ou danificados ou totalmente destruídos. 94%. E só para completar, que é um daqueles números que a gente fala, não, mas lá não tem mais nada para ser reportado. Olha só, na última semana, só em uma semana, Israel ordenou o deslocamento de pessoas que cobrem, basicamente, que estavam em 1/3 do território de Gaza. Ou seja, aquela ideia, Gabi, de que não, que está tudo resolvido, que agora há uma espécie de normalidade, que eventualmente cai um míssil aqui ou ali, não é nada disso que está acontecendo em Gaza. Em Gaza, desde março deste ano, há uma intensificação absoluta da guerra, e não só uma intensificação, um impasse total na negociação. Sabe o que me chama a atenção, Jamil Chad, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Os atores, né? Quem é que poderia chamar, por exemplo, uma conferência internacional? Os BRICS, eu não vejo assim uma movimentação forte, né, por lado da China, da Rússia. O Brasil até tem se manifestado. A África do Sul vinha se manifestando, aliás, vinha denunciando o genocídio. Por isso que o Trump fez aquele contra-ataque, aquele teatro contra o presidente da África do Sul, para constranger o presidente da África do Sul, um país que não tem tanto peso assim, mas tem algum, sim, tem algum, mas que não tem tanto peso, que vinha falando no massacre e tal. Então, Brasil, África do Sul, mas China, Rússia, né, as grandes potências europeias não estão se posicionando. Tinha que ser convocada uma conferência imediatamente, né, se a ONU não faz, os BRICS não poderiam ou podem fazer, tomar diante disso? Você acredita que pode vir alguma coisa? E por que China e Rússia não avançam mais nisso, não tomam uma posição mais firme de questionamento do que está sendo promovido, do massacre promovido por Israel, Jamil? Rodrigo, você tem toda a razão. Em primeiro lugar, a África do Sul, como você colocou, claro, ela não é decisiva. Ela tem muito mais um impacto, eu diria, simbólico. Afinal, de contas, um país que saiu do apartheid denunciando um outro apartheid. Então, é simbólico, ela, vamos dizer assim, tem lugar de fala. Se alguém nesse contexto tem lugar de fala, justamente a África do Sul, ao denunciar um apartheid, no caso, em Gaza, na Cisjordânia e toda a região. Agora, qual é a grande dificuldade? Em primeiro lugar, pelo menos a avaliação de que uma convocação de uma reunião multilateral, de uma reunião internacional, de uma cúpula, que não envolva Estados Unidos e Israel, eventualmente vai ser só mais uma cúpula para, de uma certa forma, fazer com que líderes possam ir dormir tranquilos, né, ou pelo menos com uma consciência limpa, olha, eu fiz a minha parte, sem que uma solução seja, de fato, levada adiante. Por muito tempo, Rodrigo, essa foi a percepção. Até que, nos últimos meses, ficou insuportável a situação e alguns países começaram já
a costurar uma cúpula internacional em julho, em Nova York, justamente para dizer o seguinte: olha, vamos lá, não dá mais. Quanto de destruição precisa existir para que o mundo reaja? Então, qual é o plano? E essa é, vamos dizer assim, a tentativa de fazer isso até julho. Você criar uma espécie de consenso internacional, convocar essa cúpula para Nova York. Em Nova York, você basicamente dizer: olha só, o mundo é a favor da criação de um Estado palestino seguro e que possa existir. A verdade, não estão aqui nessa reunião nem americanos, nem israelenses. Mas sabe o quê? É praticamente um consenso internacional. Então, é uma tentativa justamente de colocar pressão. Olha só que curioso, a gente fala muito na criação do Estado de Israel, né? Em 1947, 1948, a resolução da ONU 181, a famosa resolução aprovada por Oswaldo Aranha naquele momento, e que cria o Estado de Israel. Olha só como foi a votação naquele momento, Rodrigo. 33 países a favor, 13 contra e 10 abstenções. Não teve unanimidade. Ou seja, não foi unanimidade. A ONU, a Assembleia Geral da ONU era muito menor. O processo de descolonização não tinha acontecido. Então, a ONU era um órgão muito mais restrito em número de países. Insisto, 33 países a favor, 13 contra e 10 abstenções. E ainda assim foi criado o Estado de Israel. Então, imagine só uma cúpula eventualmente em julho, com 191 países a favor e só 2 contra. Né? Então, essa é, obviamente, a tentativa. Claro, isso tudo põe esses números revelam algo muito concreto da política internacional. Não é quantos, é quem. Né? Exatamente. E aí, obviamente, é outro debate. Exatamente, ainda mais quando a gente tem Estados Unidos, né, envolvido quase nessa... a mesma coisa. Eu acho que o ato falha foi providencial, né? A mesma história. Ô, Jamil, agora, qualquer medida teria que incluir também até um boicote comercial, né? Algo de não negociação de produtos, fim de qualquer intercâmbio econômico. Porque eu creio que se ficar só na palavra e na nota conjunta, etc., também não vai resolver, né? Que é o que foi feito com a África do Sul. Que foi feito com a África do Sul. A apartheid incluiu isso, exatamente. Bem lembrado, Rodrigo. Isso, perfeito. E, Chico, você tem toda a razão. De fato, o que se discute além da declaração, porque declaração a Corte Internacional de Justiça já fez. Declaração já foi feita pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o que mais nós podemos fazer? Uma das propostas, que não dá para dizer hoje se ela vai vingar ou não, é que você tenha pelo menos um embargo em relação às armas. Pelo menos armas. Né? Pelo menos um boicote em relação às armas. Que isso já seria, obviamente, bastante significativo. Aí, claro, você pode ter aquela chiadeira da indústria bélica, etc. Mas nós estamos num momento, e eu acho que a Edu colocou, e eu tentei trazer alguns números aqui, que não há mais espaço para você justificar nada. Né? Mas olha o que o Hamas fez. Sim, ninguém está apoiando o Hamas. Ninguém apoia ato terrorista. Até quando as pessoas vão usar isso, instrumentalizar isso para justificar? Né? Não há mais espaço nem para justificativa e nem você tentar vender a ideia de que não, na verdade, quem defende isso está defendendo o terrorismo. Ninguém aqui no ICL está defendendo o terrorismo, ninguém entre esses 191 países esses 191 países não estão defendendo o terrorismo. Agora, o fato é que essas mortes, elas continuam. Insisto, olha só, são 711 mortes nos últimos 7 dias. Como é que isso não é manchete no mundo inteiro? Né? Como que nós estamos absolutamente normalizando um massacre? Aquele número que ia subindo. Quando ele passou, eu me lembro, de 10 mil, eu tive a sensação de que a imprensa falou, bom, a partir de 10 mil não precisava mais fazer a contagem. Nós estamos, pelo menos em termos oficiais, no número de 53 mil hoje. 53 mil. Não são 53 mortos, são 53 mil mortos e mais ou menos 120 feridos. Então põe aí na conta e me explique como é que a comunidade internacional pode simplesmente achar que
tá tudo bem, seguimos adiante. É perfeito, ele foi didático, né, Rodrigo? E colocando em caso emblemático, tipo esse que a gente estava conversando com a Heloísa Vilela agora há pouco, de 9 crianças de 10 de uma família, né? Eu ia só falar que os 50 e tantos mil mortos numa população de 2,5 milhões é 2% da população de Gaza assassinada, o que corresponderia no Brasil a 5 milhões de mortos. Imagina 5 milhões de mortos em 3 anos numa guerra. É isso, essa proporção que nós teríamos mais ou menos, Gabi. Eu acho que quando a gente coloca nessa perspectiva, a gente consegue ter um pouquinho do termômetro do que a gente está falando. E aí a gente vai para as histórias individuais, escancara mais ainda. Jamil, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Agora há pouco a gente estava falando da sua entrevista no Chico Pinheiro Entrevista. Agora a gente tem o trechinho da fala do Jamil para dar aqui um spoiler para as pessoas. Vamos assistir? Vamos lá. Nos Estados Unidos, eu conversava com um diplomata americano, ele colocou o seguinte, que existem 3 eleições críticas para eles nos próximos meses na América Latina. Chile, este ano, Brasil e Colômbia, no ano que vem. Olha esse mapa. Precisam dominar esses 3 para ter a América Latina toda nas mãos. Chile, Brasil, Argentina já tem, Peru já tem, Equador já tem. Se a Colômbia também cai, você tem basicamente a América do Sul na mão da extrema-direita, ou pelo menos simpático, Paraguai também, o Paraguai é um enorme aliado americano hoje. E aí, obviamente, para Donald Trump é a transformação da América do Sul, pelo menos na América do Sul, no seu quintal. Já tem El Salvador, etc, etc. Então é muito perigoso. O que está em jogo na eleição no Brasil no ano que vem é muito mais do que só o nosso destino. É o próprio destino da América do Sul. Olha, é difícil, né? Depois essa fala de Jamil dá até um certo pano. Eu achei interessante porque a gente saiu da questão de gás e tal e foi para o mapa da extrema-direita e a geopolítica aqui da América do Sul. Quando a gente faz essa contagem, são várias eleições. No Chile, eu sei que a extrema-direita é favorita, né? Na Colômbia... Tá perigoso também. Tá perigoso. E aqui no Brasil, continua perigoso, como a gente sabe. Por outro lado, né, Jamil, só para a gente dialogar com esse trecho, para quem ouviu assim, o que foi isso? É um trecho da entrevista do Jamil Chad, que entra daqui a pouquinho. Aí você 7 horas da noite. 7 horas, aí você assiste na íntegra. Mas aqui no Brasil também é uma situação bastante perigosa, mas a gente lembra que na Austrália e no Canadá, ser antitrumpista deu certo, porque foram derrotados os partidos da Austrália e do Canadá que eram trumpistas, inclusive viradas na eleição. Então, talvez o Trump, se ele forçar a mão e fizer sanções contra o STF, pode até ajudar a derrotar o bolsonarismo aqui no Brasil, né? Um cabo eleitoral ao contrário aí. Eu queria trazer um pouquinho para o Jamil, já que hoje nós falávamos bastante do STF e desse ataque, né? E do contra-ataque agora do STF contra o Eduardo Bolsonaro, Jamil. Perfeito, Rodrigo, porque de fato o que existe na Casa Branca é uma tentativa de equilibrar alguns elementos. Primeiro, garantir que qual é o objetivo final? É atacar o STF? Não. É garantir que na eleição de 2026 um aliado seja eleito. Esse é o objetivo. Então, o objetivo não é o indivíduo Alexandre de Moraes ou as redes sociais, defender as redes sociais. É mais do que isso. É a eleição. Isso é o caminho. Então, qual é a sintonia que tentam estabelecer? Tá bem, olha só, se nós fizermos isso, se adotarmos medidas contra o Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes não é um indivíduo, não é um cidadão brasileiro, e ele representa, e o governo brasileiro tem dito isso, um ataque institucional. É um ataque contra uma instituição da República no Brasil. Não porque ele é uma instituição, não é isso. É porque ele é, obviamente, um juiz da Corte Suprema e, portanto, qualquer tipo de ataque a um juiz da Corte Suprema vai ser entendido, vai ser considerado pelo governo brasileiro como um ataque a uma instituição brasileira. Muito bem. Se isso acontecer, qual é o cálculo dos americanos? Calma aí, nós vimos exatamente no Canadá, boicote, um partido que basicamente estava na lona, sendo resgatado graças a quem? Ao Donald Trump apoiar o outro candidato, né? Na Austrália, a mesma coisa. Na Alemanha existe, inclusive, o medo da extrema-direita, e quando o Elon Musk entra para apoiar a extrema-direita alemã, o que há do outro lado é uma conscientização de, opa, isso está ficando muito perigoso, nós vamos para o outro lado. Então, dentro da Casa Branca, o equilíbrio é esse. Como fazer para mostrar que nós estamos presentes, mas sem ir muito longe
Porque se nós formos muito longe, o que vai ser criado no Brasil, como seria em qualquer outro país do mundo, é uma grande aliança de partidos, de esquerda, de centro e talvez até daquela direita ainda não contaminada pelo bolsonarismo, se é que ela existe ainda, um grupo que poderia dizer, não, calma aí, aqui não. E aí esse aqui não poderia, obviamente, ser a ameaça ao bolsonarismo. Então, é um equilíbrio que está tentando ser considerado. O governo americano, nós trouxemos isso na semana passada, justamente do debate interno na Casa Branca. Depois, Marco Rubio foi lá, confirmou numa audiência na Câmara dos Deputados, inclusive com a mesma palavra que tinham me passado em análise. Essa foi a palavra que tinham me colocado, e ele usou basicamente a mesma palavra, o que significa que o briefing era o mesmo, né, Rodrigo? Sim. O papelzinho ali do briefing circulou da mesma forma. O governo americano agora avalia se isso vale a pena ou não vale a pena. Não descarto que aconteça, não descarto. Olha só o que Trump já fez na África do Sul, com o próprio Zelensky, com tanta gente aí pelo mundo. A humilhação que faz parte da política externa americana com Donald Trump é humilhar o adversário, humilhar o outro lado. Mas o cálculo é esse, calma aí. Se nós humilharmos, a gente vai sair ganhando ou perdendo? E essa é a questão central. É fundamental essa fala de Jamil, até porque a gente já tem um novo alvo do Donald Trump, né? Toda hora a gente tem um novo, agora é o Putin, né? Ele publicou nas redes sociais contra ele porque o Donald Trump criticou o Vladimir Putin depois dessa nova ofensiva na Ucrânia. Então, é ser considerado o maior ataque aéreo, né, desde o início do conflito. Então, ele foi para a rede social para falar mal até do Putin, né? Ele disse que o Putin está completamente louco, criticou também o Zelensky, mas vou aqui ler toda a fala do Donald Trump, porque é interessante aqui para a gente conversar. Ele diz o seguinte na rede social dele, a Truth Social. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco. Ele está matando desnecessariamente muitas pessoas e não estou falando apenas de soldados. Da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país falando do jeito que ele fala. Essa é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Ali ele puxa a sardinha para ele mesmo, né? Essa é uma guerra de Zelensky, Putin e Biden, não de Trump. Estou apenas ajudando a apagar os grandes e feios incêndios que foram iniciados por incompetência e ódio grosseiros. Então, ele ainda por cima coloca a culpa no Biden, né? Assim, enfim, porque, claro, ele vai puxar a sardinha. Bom, de fato começou no governo Biden a guerra, né? Mas ele aproveita para atacar o Putin, coisa que ele não tinha feito tão frontalmente ainda, né, Chico? Sim, ele não tinha tocado dessa forma até agora. Dessa forma. Agora, isso é para valer, Jamil, porque a gente sabe que o Trump mantinha relações aí com a Rússia, foi até acusado disso, enquanto o Biden era acusado, né, de ter o filho envolvido com os ucranianos, né, inclusive em jogadas comerciais, etc. Então, é para valer esse ataque do Trump ao Putin? Essa é a primeira pergunta. E sinaliza uma mudança, então, dos Estados Unidos nesse momento? Olha, Rodrigo, essa é a pergunta que todos os americanos estão fazendo. Todos os atores políticos americanos estão tentando entender. Primeiro, se Donald Trump está desistindo do Putin, né? Essa é a primeira pergunta. Segunda, se aquela ideia dele de que em 24 horas a guerra terminaria, porque a campanha eleitoral foi isso. Ele falou que em 24 horas eu terminarei com a guerra na Ucrânia. Essas 24 horas estão durando, né, Rodrigo? Tá longa. Por quê? Porque existe, obviamente, da parte dos europeus, um alerta ao Donald Trump, dizendo, olha só, a sua amizade, o seu relacionamento com Putin, até o momento, não está dando resultado. Então, qual é a estratégia? Porque nós sabemos qual é a estratégia em relação à Ucrânia. Aquele acordo sobre minerais, convencer a Ucrânia a abandonar uma parte do seu território, a Crimeia, né, deixar para os russos, basicamente. E para os russos, qual é o pedido? Ou qual é a condição? Então, não fica claro o que é, basicamente, hoje a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin. Estamos todos esperando para saber se isso foi uma postagem de domingo, né, que você está mais distraído, etc., ou se tem algo por trás mais sério. O fato
é que fica muito claro que aquela estratégia... Estou aqui brincando, né, gente? Estou aqui sendo irônico em relação à postagem de domingo, não é isso. Mas, para deixar aqui muito claro, o que todos estão observando é que, na verdade, quem é o grande, eu diria, manipulador, o grande articulador é o Putin, né? Que conseguiu, do lado de Donald Trump, em primeiro lugar, garantir que ele tirasse qualquer tipo de credibilidade em relação a Zelensky. Zelensky hoje não tem a mesma estatura que tinha antes de Donald Trump chegar, né? O Trump zombou do Zelensky, destruiu basicamente a reputação do Zelensky. Então ele consegue isso. Consegue também adiar de forma indefinida qualquer tipo de negociação. E enquanto isso, a Rússia continua bombardeando. Tudo leva a crer que o grande, vamos dizer assim, negociador dessa história, como o Trump gosta de dizer, ele é o grande negociador, o grande articulador, o grande manipulador e talvez o grande negociador não esteja na Casa Branca, e sim no Kremlin. Ô Jamil, a gente falava agora há pouco, né, aqui para retomar um pouco o assunto relacionado aos objetivos, né, da Casa Branca e essa retaliação ao STF, mas a gente teve uma virada, vamos dizer assim, na história, né? Subiu um degrau, vamos dizer assim, que aqui no Brasil o STF agora, de fato, acolheu aquele pedido da PGR para investigar o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos encampando essa campanha não contra o Alexandre de Moraes só, né? Mas contra o STF. Eu queria te ouvir sobre isso, porque no fim das contas, né, claro, o objetivo é muito maior, mas o Eduardo tem falado abertamente sobre isso, vai nas redes sociais, já surfa a onda. O próprio Paulo Figueiredo também foi, né? Assim que o Marco Rubio disse, a gente está sim avaliando as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, os dois já levantaram a mão, né? Não, fui eu que articulei, gente, fui eu que articulei aqui com a extrema-direita dos Estados Unidos. Então, Não, só um detalhe antes de passar para o Jamil, não sei se o Chico quer falar sobre isso. Essa decisão de hoje tem uma outra consequência, que é inviabilizar a eventual candidatura do Eduardo Bolsonaro. Ele vinha sendo cogitado para ser um substituto do Jair. O Jair Bolsonaro está inelegível, mas ia usar aquela tática de até o final mantém a candidatura, deixa um vice e quando ele desistir, esse vice vira candidato. Quais eram os nomes que eram citados dentro da família? Michele e Eduardo, porque o Flávio Bolsonaro não tem o mesmo peso, está enrolado com questões judiciais e o Carlos Bolsonaro a gente sabe que não tem condições. Então, sobrou o Eduardo. Agora, o Eduardo, respondendo a esse processo, ele não pode voltar ao Brasil agora. Se ele voltar ao Brasil, ele está correndo um risco seríssimo de ser preso preventivamente. Ele estava querendo voltar, né? Ele estava querendo voltar, porque para ele ser esse nome na manga do bolsonarismo, ele precisa sinalizar que ele volta ao Brasil. Respondendo a esse novo inquérito, que agora nós temos um inquérito, ele corre o risco imenso. Se voltar, dependendo do que ele falar, e ele está confrontando, ser preso. Ele não pode ser o candidato. Real. Então tem também a questão política. Eu acho que moveu uma peça a mais foi eliminada. O Tarcísio deve estar gostando até disso. Tarcísio e a Michele ainda, que está sobrando no jogo. E a Michele estão sobrando no jogo. Mas acho que a pergunta da Gabi não era tanto da política nacional, eu só trouxe esse elemento a mais para o Jamil comentar a questão realmente desse embate, que agora tem de um lado o Eduardo Bolsonaro segue na pressão, ele já subiu a aposta hoje, mas de outro lado ele é um investigado no STF, Jamil. Tem toda razão. E de fato, já na sexta-feira, o líder do PT na Câmara dos Deputados, a liderança do PT na Câmara dos Deputados, já havia feito a solicitação à PGR para que abrisse um inquérito em relação ao Eduardo Bolsonaro. E de fato, olha, eu posso estar enganado, e por favor, se historiadores aqui estiverem presentes, me corrijam, eu faço questão. Mas eu não me lembro de um deputado eleito na democracia brasileira sair do país para fazer campanha contra aquele país, né? Contra as instituições daquele país. Nós tivemos, por exemplo, durante o governo de Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, grupos progressistas circulando, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para alertar justamente sobre um ataque que poderia acontecer contra a democracia brasileira. E eles estavam certos. Os ataques aconteceram, a tentativa de golpe era real, né? Está tudo provado com documentos. Ou seja, havia um alerta à comunidade internacional sobre o risco de uma ruptura democrática no Brasil.
Dessa vez é diferente. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior é vender a ideia de que existe uma suposta ditadura no Brasil, que essa ditadura está prejudicando, está criando situações de prisões arbitrárias, de prisioneiros políticos, como ele chama. Ele mesmo fala que são sequestrados pelo Estado brasileiro, etc. Quando a gente sabe muito bem que essa é uma narrativa absolutamente falsa. Dizer que isso é uma opinião, não temos como aturar uma apresentação dos fatos dessa forma. O que a Procuradoria-Geral da República está dizendo é basicamente isso. O que ele está fazendo no exterior é uma ameaça às próprias instituições brasileiras e à democracia brasileira. Vamos dizer assim, a base disso tudo. Cada vez que ele levanta a mão para dizer, não, fui eu mesmo, ele faz como aqueles que invadiram o Congresso Nacional. Fazem selfie deles mesmos, né, cometendo um crime. Ele está fazendo... não, mas ele tem todo o direito... Você tem, obviamente, todo o direito de fazer a campanha que você quiser, desde que, em primeiro lugar, seja baseado em fatos, 2, não ameace a democracia no Brasil. O que ele está fazendo é baseado em, obviamente, desinformação, e o resultado que ele deseja é uma ruptura, basicamente, no Estado de Direito no Brasil. Então, não há nenhuma dúvida de que você está vendo algo extremamente sério. O que eu fico surpreso, e eu insisto cada vez que eu escrevo sobre isso, eu faço questão de colocar essa frasezinha nas matérias, Paulo Figueiredo, vírgula, neto do último presidente do regime ditatorial no Brasil. É ele que está defendendo a democracia? É isso mesmo? Ou estou enganado, ou me perdi em alguma parte da história aqui, Chico? Me explica, porque eu não estou conseguindo entender como que alguém que foi o neto, e que ele coloca, inclusive, nas redes sociais dele, eu sou neto de um presidente brasileiro, ele esqueceu de dizer que era de uma ditadura? Só isso, ou né? Convenientemente desapareceu? É isso, Jamil. Obrigada demais por hoje, querido. Valeu, até a próxima. E vamos vê-lo agora, viu, Jamil? Vamos vê-lo agora com o Chico Pinheiro. Sai Jamil, entra Jamil. O Jamil que foi também pesquisador da Comissão Nacional da Verdade. É outro trabalho importante do Jamil que a gente ressalta tanto o lado mais dos furos jornalísticos. Não vamos esquecer esse trabalho importante também da Comissão da Verdade. Bem lembrado. Valeu, Jamil, a gente vai te acompanhar agora. Só uma coisa, o Chico é tão, outra dimensão, que eu pus até uma camisa, vocês podem ver. Nobreza total. O Chico Pinheiro ele tá falando. Sim. Bom demais, gente. Valeu, Jamil. Bom demais, então quero só lembrar de você acompanhar a gente no canal do Instituto Conhecimento Liberta e se inscrever no canal para poder acompanhar entrevistas como essa que a gente vai Porque ver tá agora. perto de bater em 1 milhão, não é isso? Sim, tá e aí, batendo 1 milhão, ultrapassando a marca de 1 milhão, a gente tem surpresa aqui. Eu não vou contar, só quando a gente bater Tá quase essa lá, tá quase no 1 milhão. Vamos nessa, então. Tá pertinho. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã a gente está de volta. Boa noite para todo mundo. Gente, vamos de Chico Pinheiro, entrevista com Jamil Chad. Valeu. Opa. Vem aí a investigação mais detalhada que a gente já fez aqui no ICL. Eu, Juliana Dalpiva e o repórter Igor Melo vamos mostrar para você a confusa história do patrimônio do Silas Malafaia. E eu posso te adiantar que só em 2018 ele recebeu quase R$1 milhão da igreja dele. Dia 29 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai estrear o documentário Império Malafaia e vai mostrar para você documentos e detalhes que ninguém tinha conseguido descobrir até hoje. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.